Bom dia a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui outra vez e dividir com vocês o que tem sido meu trabalho praticamente nos últimos 15 anos. Vocês que me conhecem sabem que eu trabalhava aqui no Brasil, em Campinas, e há 15 anos fui convidado para o Canadá para desenvolver a Deferiprona. E o que eu vou passar para vocês é realmente o resultado de todos os estudos clínicos que eu acabei coordenando nesses últimos anos e a experiência que a gente tem desde que o remédio foi aprovado pela primeira vez em 1999. Então, antes de começar com a parte do Deferiprona em si, tem alguns fatores da terapia quelante que eu acho que são muito importantes de serem considerados. Como o Dr. Adelson falou, o que é importante quando dá a transfusão? Tem esse acúmulo de ferro. E a terapia quelante, na verdade, o que a gente não é só para reduzir a ferritina, ou reduzir o ferro cardíaco, ou o ferro do fígado. O que a gente quer realmente é evitar a toxicidade do ferro. Então, esse que é o objetivo da terapia quelante. O que nós vamos medir depois com o balanço de ferro, medir a excreção de ferro, medir a ferritina, medir o ferro no fígado ou o ferro no coração, são todos mecanismos de avaliar se a terapia quelante está sendo eficaz ou não. Por quê? Porque o efeito da terapia quelante se desenvolve disso há muito tempo, para ver se isso vai reduzir as complicações da terapia da toxicidade do ferro. Isso leva muito tempo. Naquela apresentação da Abrasta, fala que nenhuma criança gosta de escovar os dentes porque não sabe o objetivo, que vai aparecer isso suas caras só depois de muitos anos. A toxicidade do ferro também. A falência cardíaca vai acontecer depois de 10, 15 anos de transfusões. Os efeitos da terapia quelante também só vão ser manifestados clinicamente depois de muitos anos de terapia quelante. Então, é isso que é importante quando considerar o objetivo. O objetivo é reduzir a morbidade e a mortalidade causada pelo acúmulo de ferro. Então, eu, na próxima apresentação, vou apresentar esses aspectos. E também, ao final, fazer um resumo da parte da toxicidade do quelante da Deferiprona, como de todos os remédios. Então, esse é o primeiro aspecto de fatores que eu acho que devem ser considerados. O segundo aspecto é em relação ao acúmulo de ferro. O Dr. Adelson também apresentou aqui o que é importante em relação ao ferro livre. E o que aparece, eu quero mostrar para vocês aqui, o ferro livre está na circulação, é muito pouco. O ferro, geralmente, ele tem que ficar ligado a uma proteína, senão ele não é solúvel, ele vai sedimentar, então ele tem que ficar ligado a uma proteína, e essas proteínas protegem contra a toxicidade do ferro. E esse ferro, então, ele é armazenado em alguns tecidos, principalmente no fígado, e nos outros tecidos, que eu vou representar aqui como o coração, as glândulas endócrinas. À medida que o ferro acumula, esse ferro vai acumulando principalmente nos tecidos, mas a quantidade de ferro que se mantém na circulação é sempre pequena, é sempre mínima. Então, esse ferro, é importante que se tire o ferro não só da circulação, mas principalmente o ferro dos tecidos. Em relação ao fígado, a maioria dos remédios consegue tirar o ferro do fígado. Por quê? Porque a circulação passa pelos hepatócitos, então é fácil para um remédio atingir o fígado. Por outro lado, nos outros tecidos é diferente. E agora, passando realmente para a Deferiprona. Por causa daqueles fatores que eu, na minha opinião, considero a Deferiprona hoje o melhor dos quelantes que estão atualmente disponíveis. Por quê? Porque tem propriedades físico-químicas que facilitam a penetração do quelante no tecido, mais do que só ficar na circulação. Por quê? Quais são os fatores principais em relação à Deferiprona e em relação aos outros quelantes? Primeiro, o peso molecular.
a deferiprona tem um peso molecular muito baixo. Né? Como medicamento, é um dos medicamentos com menor peso molecular que existe. Poucos são os medicamentos que têm um peso molecular assim. Geralmente são aqueles peptídeos ou dipeptídeos que se usam com peso molecular tão baixo. Segundo, a lipofilicidade, ou seja, a relação entre a solvência em gorduras ou água. Né? Se nós formos olhar na deferoxamina, que foi apresentado pelo Dr. Aderson, a deferoxamina ela é muito hidrossolúvel, por isso que é fácil dissolver e injetar. Né? E ela não é absorvida, porque ela praticamente não tem nada de lipofilicidade, não tem solubilidade em gorduras. Né? A deferazirox, por outro lado, que é o Exjade, ele é altamente lipossolúvel, mas ela não é solúvel em água. Por isso que, quando se toma, tem que se dissolver e tomar rápido, porque ela vai sedimentar. Né? Então, isso facilita a passagem pelas membranas, mas, por outro lado, na circulação ela precisa ficar ligada às proteínas, porque senão ela não circula. Por isso que a deferozirox ela é altamente ligada à albumina. Né? Então, com isso, dificulta a penetração nas membranas celulares. Com relação à lipofilicidade do deferiprone, ele é meio termo. Ele é hipossolúvel, hidrossolúvel, então ele é solúvel na água, mas também ele tem facilidade de passar pelas membranas celulares. E um outro fator também importante é que, contrário aos outros quelantes, a deferoxamina e a deferazirox, a deferiprone não é carregada eletricamente. Então, isso tudo facilita todas essas características. Então, o peso molecular, a lipofilicidade, a falta de adesão às proteínas plasmáticas e a falta de carga elétrica facilita a difusão nas membranas celulares. E, com isso, ela tem uma penetração muito mais alta do que os outros quelantes nos tecidos. Então, agora vamos passar em relação à terapia quelante em si e os resultados da deferiprona. A primeira coisa que eu vou falar é sobre a excreção. Então, é importante, na excreção de ferro, que é o balanço de ferro. O Dr. Jorge apresentou sobre o acúmulo de ferro com as transfusões. Em quem depende de transfusões para viver, a terapia quelante tem que promover um balanço de ferro negativo, ou seja, precisa eliminar mais ferro com a terapia quelante do que o ferro que é introduzido com as transfusões. E o que é importante nesse ponto? Como todos os quelantes, a eficácia na eliminação é dependente da dose. Quanto maior a dose, maior a excreção de ferro. Só que esses quelantes, a deferoxamina e a deferazirox, aparentemente eles atingem um platô à medida que aumenta a dose. O contrário acontece com a deferiprona. Quando você aumenta a dose, proporcionalmente, a excreção de ferro que se observa é maior do que se observa com o aumento da dose. Então, se você aumenta, por exemplo, de 50 mg por quilo para 75 mg por quilo, que é um aumento de 50%, a excreção é quase 100% de aumento. Então, provavelmente, o motivo disso é porque ela tem maior penetração intracelular e remove mais o ferro onde está acumulado. A experiência que se tem hoje em dia é com o uso até 100 mg por quilo. Existe muito pouca experiência com a dose acima de 100 mg por quilo. Mas se sabe que com mais que 100 mg por quilo também se elimina ainda mais. Mas por que isso é importante? Quando se compara a excreção do ferro com essa faixa aqui cinza, que representa mais ou menos o acúmulo de ferro em pessoas que são dependentes de transfusões, e isso varia de acordo com a doença básica, se é talassemia, mielodisplasia, Black Van Diamond, anemia falciforme, se observa que todos os quelantes usados individualmente, eles não vão produzir balanço negativo de ferro em 100% dos pacientes. Por quê? Porque existe uma variabilidade individual, não só do efeito do quelante, ou quanto o quelante consegue eliminar, mas também do acúmulo de ferro transfusional.
existem pacientes que vão receber mais transfusões do que outros. Tá? Então, quando a gente faz em relação à avaliação da terapia quelante, do balanço de ferro, esse é um esquema que foi proposto pelo Dr. Grady em Cornell, em Nova York, onde ele avaliou alguns pacientes, esse aqui usando desferal, ou deferiprona, ou o deferazirox, com diferentes doses, então 40 mg por quilo ou 60 mg por quilo para o desferal, usando para o desferal ou 7 dias por semana, ou 5 dias por semana, ou 3 dias por semana, e vendo naqueles pacientes qual a porcentagem de pacientes que teria um balanço negativo de ferro, ou seja, eliminar mais ferro do que o ferro introduzido pelas transfusões. E vocês veem aqui que de todos os quelantes, o único que promove a excreção em 100% dos pacientes é o desferal, mas usando em altas doses e 7 dias por semana. O que a gente vê que hoje isso é realmente impossível pelas dificuldades que o Anderson demonstrou em aceitação da terapia com desferal 7 dias por semana em altas doses. O doutor Antônio Piga, acredito, vai falar sobre a terapia combinada, que hoje é considerada a terapia quelante mais efetiva ou eficaz na eliminação de ferro no organismo. Vamos passar agora sobre o que a gente mais considera na prática clínica. Então, qual é o efeito dos quelantes em relação à ferritina, ao ferro hepático, ao ferro do coração? Com relação à ferritina, esse estudo aqui, esse slide mostra os vários estudos que comparou a eficácia da deferiprona com a deferoxamina. Então, são estudos comparativos. E nesse estudo, então, você vê que essas linhas azuis, em todos os estudos, representam a ferritina média inicial e final com o uso da deferiprona, e a linha vermelha representa os resultados com a deferoxamina. E, embora os resultados possam ser variados dos diferentes estudos, e vocês veem que depende muito do valor inicial da ferritina sérica, os resultados entre a eficácia da deferiprona com a deferoxamina em controlar a ferritina sérica são comparáveis. Então, não existe muita diferença entre os dois quelantes em controlar a ferritina sérica. Em relação ao ferro hepático, então, esses também são resultados publicados na literatura de estudos comparativos, e você vê a variabilidade dos resultados, mas também eles demonstram que a eficácia da deferiprona com a deferoxamina em controlar o ferro hepático são equivalentes. Agora, o mais importante é em relação ao ferro do coração. Como foi apresentado pelo Dr. Anderson, 71% mais ou menos das mortes em talassemia são pelo acúmulo de ferro no coração. Até mais ou menos ano 2000, a gente não sabia como medir o ferro do coração. E eu acredito que um dos maiores avanços no manuseio de talassemia ou de outras doenças com acúmulo de ferro tenha sido o desenvolvimento dessa ressonância magnética, essa técnica T2 estrela, que vai ser mais tarde falado pela doutora Alessia Pepe, que permite que se avalie quanto existe de ferro no coração e avalie também a eficácia da terapia quelante. O primeiro resultado que mostrou, que comparou a eficácia de quelantes em remover o ferro do coração, foi um trabalho publicado praticamente há 10 anos atrás, onde mostrava pacientes tratados por longo tempo com a deferiprona, comparado com os pacientes tratados com deferoazirox. Então, esse daqui é o T2 estrela. Importante saber que, ao contrário da ferritina do ferro hepático, quanto maior o número, menor o ferro. Então, isso é importante saber. Então, abaixo de 20 significa acúmulo de ferro no coração. E acima de 20, sem ferro no coração, e quanto maior o número, menos o ferro no coração. Nesse estudo inicial, mostrava que os pacientes tratados a longo tempo com a deferiprona tinham, em média, 34 milissegundos nesse T2 estrela, que era normal. E os pacientes tratados com deferal tinham, em média, 11,4 milissegundos, ou seja, um acúmulo moderado ou grave de ferro.
A partir disso, outros estudos foram feitos comparando os resultados dos zooesquelantes. Esse é um estudo retrospectivo. O primeiro estudo prospectivo, um estudo randomizado, também foi feito pelo Dr. Penel, participando com vários centros, e ele mostrava pacientes que começaram com acúmulo de ferro no coração em torno de 13 milissegundos, que é um acúmulo de ferro moderado, e ele mostrou que os dois quelantes, tanto o desferal, a deferoxamina, como a deferiprona, têm capacidade de reduzir o ferro no coração. Então, isso é uma coisa importante. Qualquer quelante vai ser capaz de reduzir o ferro do coração. Qual a diferença entre reduzir o ferro do coração é a questão principal. Esse estudo, que é um estudo relativamente pequeno, com mais ou menos 60 pacientes, mostrou que em praticamente 6 meses, com um número pequeno de pacientes, eles tinham só 30 pacientes mais ou menos em cada grupo, 6 meses de terapia, em 30 pacientes com cada terapia, mostrou que a deferiprona era superior à deferoxamina em reduzir o ferro do coração. E essa diferença aumenta com o tempo. Outros estudos acabaram sendo feitos, estudos comparativos. Não existe até hoje um estudo prospectivo, randomizado, em comparando os 3 quelantes. Mas existem alguns estudos retrospectivos ou observacionais que foram divulgados e que eu vou apresentar aqui. Esse é um estudo feito pelo grupo do Dr. Berducas, onde ele comparou os 3 quelantes e como os pacientes eram tratados por tempo diferente, eles normalizaram a mudança no T2 estrela em relação por ano, a mudança por ano. Então, cada uma dessas barras significa um quelante. Essa barra violeta representa o desferal, o vermelho é a deferiprona, o azul é a terapia combinada deferiprona, o deferoxamina, e o verde é o deferazirox. Eles dividiram também o grupo de acordo com o acúmulo de ferro no coração. Então, se o acúmulo de ferro no coração era grave, entre 0 a 8 milissegundos, qual era a resposta? E você vê que a resposta aqui, quem aumentava mais era a terapia combinada, deferiprona com o desferal, em segundo, com o deferiprona sozinho. Nos pacientes com acúmulo moderado de ferro no coração, um T2 estrela entre 8 e 14 milissegundos. De novo, deferiprona e a terapia combinada eram mais eficazes em remover o ferro do coração. Essa diferença era significativa. E naqueles pacientes com baixo acúmulo de ferro no coração, o T2 estrela entre 14 e 20, a deferiprona e a terapia combinada deferiprona e deferoxamina foram também os mais eficazes, e aqui é onde aparecia uma redução com a deferazirox, apesar de que essa redução não era significativa. Então, esses são fatores importantes. Outro estudo pela doutora Alessia Pepe, um estudo grande também, observacional, mostrava também qual era a mediana do T2 estrela em pacientes tratados a longo tempo com o deferiprona, o desferal ou o Exjade. E esse estudo também mostrava que os pacientes tratados com a deferiprona tinham menor acúmulo de ferro no coração, um T2 estrela mais alto que os outros quelantes. E essa diferença também era significativa. Mas vamos passar agora para o que eu acho que é realmente o mais importante. Qual é o efeito dos quelantes em prevenir a toxicidade do ferro em si. Então, vamos falar em relação à doença cardíaca. E isso eu vou apresentar aqui só em relação à fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Aquele primeiro artigo que eu falei, que foi publicado há mais de 10 anos, avaliou também a função cardíaca. E naquele estudo, eles mostraram também que a função cardíaca dos pacientes tratados a longo tempo com a deferiprona era melhor do que a função cardíaca dos pacientes tratados com o desferal. A seguida, aquele estudo randomizado que foi feito também avaliou a função cardíaca. E ele mostrou um fator curioso.
ele mostrou que, apesar do desferal também reduzir o ferro do coração, essa redução do ferro do coração não era associada a uma melhora da função cardíaca. Então, você vê que, com 6 meses, há um melhoramento da função cardíaca nos pacientes tratados com deferiprona. Essa função cardíaca melhora com mais 6 meses de tratamento, enquanto nos pacientes tratados, mantidos com o desferal, apesar de ocorrer uma redução do ferro cardíaco, não existia um aumento da função cardíaca. Os trabalhos feitos também por outros pesquisadores mostram os mesmos resultados. Esse também é um trabalho do Dr. Alessia Pepe, que mostrou também os pacientes tratados longo tempo com o Feriprox, ou desferal, ou Exjade, mostrava que os pacientes tratados com o Feriprox têm uma função cardíaca melhor do que os pacientes tratados com os outros quelantes. E por que isso? Por que os quelantes, apesar de reduzir o ferro do coração, não melhoram tanto a função cardíaca, a não ser o deferiprone? Apesar de não existir hoje em dia uma explicação clara ou evidente, as indicações dirigem esse raciocínio mais à quelação do ferro dentro da mitocôndria. Hoje se sabe que o ferro também se acumula na mitocôndria e esse ferro provoca dano nos mitocôndrias. O coração é um órgão extremamente rico em mitocôndrias, como várias glândulas endócrinas também. E se sabe hoje que o deferiprone não só é capaz de penetrar nas células, mas é capaz de penetrar também, aqui mostra também os acúmulos de ferro em ratos que tiveram acúmulo de ferro. E o que se sabe hoje que o deferiprone, com aquelas condições, aquelas características físicas, se demonstra que ele pode também, ele quela o ferro dentro da mitocôndria. Então, hoje se acredita que o fator principal que justifica essa diferença na ação dos quelantes em melhorar a função cardíaca relaciona-se à quelação das organelas intracitoplasmáticas. Então, nós vimos que os quelantes, o que eles agem na excreção de ferro, na ferritina sérica, no ferro hepático, no ferro cardíaco, na função cardíaca. Mas qual é o efeito de tudo isso em reduzir a morbidade ou a mortalidade causada pelo ferro? A primeira avaliação, comparando o efeito dos quelantes na morbidade, foi feito pelo Dr. Antônio Piga. Isso foi um trabalho que foi solicitado pela Agência Europeia de Medicamentos em 1999, quando o Feriprox foi aprovado na Europa. Eles pediram que fizesse uma avaliação do número de pacientes tratados longo termo com o deferiprone comparado com o desferal, e para ver se existia uma redução da incidência de cardiopatias naqueles pacientes. O Dr. Piga, que existia naquele tempo, já usava o Epital e tinha um controle muito grande dos seus pacientes, ele reveu todos os seus dados e mostrou que em 54 pacientes que tinham sido tratados com o deferiprone por uma média de 5 anos, 4% daqueles pacientes tiveram uma piora da função cardíaca, comparado com 20% dos pacientes que foram mantidos com o desferal. E essa diferença era estatisticamente significativa. Com relação à morte, nenhum dos pacientes tratados com o deferiprone morreu. O que era estranho, porque naquela época já se sabia que o deferiprone era associado com a granulocitose, então somente os pacientes com acúmulo de ferro mais grave tinham recebido o deferiprone. Então, e os pacientes que tinham menos ferro foram mantidos com a deferoxamina. E ele foi o primeiro a mostrar que existia uma diferença na sobrevida, que indicava uma diferença na sobrevida em relação ao uso de quelantes.
Um outro estudo feito na Itália também, em 7 centros, coordenado pela doutora Caterina Borne Pignatti, avaliou também pacientes tratados com o deferiprona ou desferal. E ela mostrou que, quando se avaliou 157 pacientes tratados com deferiprona, que foram mantidos com deferiprona por uma média de mais ou menos 5 anos, nenhum daqueles pacientes teve uma piora da função cardíaca, ou desenvolveram uma função cardíaca que precisava de terapia cardíaca específica. Por outro lado, entre os 360 pacientes que foram mantidos com desferal, 52 daqueles pacientes desenvolveram uma doença cardíaca. Com relação à morte por doença cardíaca nesse estudo, daqueles 157 pacientes com doença cardíaca, tratados com deferiprona, nenhum morreu de doença cardíaca. Um paciente morreu por um acidente de carro, e dos pacientes tratados com o desferal, 15 pacientes morreram por causa de doença cardíaca. Outros estudos, um estudo randomizado também feito na Itália, em que comparou a sobrevida dos pacientes tratados com deferiprone ou com o desferal, e mostrou que nos pacientes que foram mantidos ou foram com a deferiprona, só um paciente morreu. Esse era um paciente que já tinha uma falência cardíaca, e a deferiprona foi usada em combinação com o desferal para tentar recuperar a falência cardíaca, mas o paciente morreu, contrário com uma diminuição muito grande da sobrevida nos pacientes que eram mantidos com o desferal. Quando se faz análise desses 3 estudos, se mostra que o uso da deferiprona, o feriprox, é associado com uma redução da chance de doenças cardíacas em 10 vezes. Ou seja, usando o deferiprona é associado com 10% do risco de causar doença cardíaca com a manutenção do desferal. Outros estudos mostraram que desde o início do uso de deferiprone, tem uma redução da mortalidade nos pacientes com leucemia. Um estudo na Itália, coordenado pela doutora Adriana Cetti, em 31 centros, mostrou que os fatores que reduziam o risco de morte, um dos fatores mais importantes era o uso de deferiprone, que reduzia o risco de morte em 3 vezes. Em Chipre, onde a partir de 1999 se começou quase que para todos os pacientes o uso da terapia combinada, né? E houve uma redução muito grande de mortes, e nenhum daqueles pacientes que usaram terapia combinada morreu por doença cardíaca. E a conclusão foi que o uso da terapia combinada reduz a cada ano de uso em 7 vezes a doença aumenta em 7 vezes a chance de sobrevivência. Na Inglaterra, a mesma coisa. Esse gráfico mostra o número de mortes em talassemia e a causa de mortes. Em vermelho, mostra as causas de morte por acúmulo de ferro, principalmente cardiopatias. E que se observa que, a partir de 1999, quando se começou a usar o T2 estrela, a ressonância magnética, e se pôde avaliar o acúmulo de ferro no coração, e a partir daí fazer a terapia adequada para o coração, houve uma redução muito grande do número de mortes em pacientes com talassemia, uma redução de 71%. Outro estudo também, publicado pelo Dr. Vasily Ladis, em colaboração com o Dr. Berducas também, avaliaram o número de mortes antes e depois de 1999. E isso ele avaliou em relação à idade. Então, em pacientes entre 20 e 30 anos, ou pacientes de 30 a 40 anos. E o que houve a redução de morte entre 1999, antes de 1999 e depois de 1999, 2000 a 2008. E houve uma redução muito grande nas 2 faixas etárias, que associou com o quê? Com o uso de ressonância magnética e o uso dos quelantes orais, principalmente em deferiprone. Agora, nessa última parte da minha apresentação, vou falar sobre a parte de toxicidade dos quelantes, que é muito importante.
quando te fala em uso de esquelantes, nós temos a toxicidade por reduzir ferro demasiadamente, né, ou por ações do medicamento em si, que não tem nada a ver com a redução do ferro. Tudo o que eu vou falar aqui é relacionado não à redução do ferro, né. Então, o que hoje se conhece do deferiprone? Hoje ele tem uma experiência muito grande, chegando quase no que se falou em já de falar uma história de quelante, porque nós temos já mais de duas décadas de uso do deferiprone. Ele foi usado a primeira vez em pessoas em 1987, então hoje nós temos 24 anos de experiência clínica, né? 24 anos de experiência clínica, nós temos os estudos que eu acabei coordenando na Apofarma, na Apotex, foram 22 estudos clínicos, alguns pacientes usando esse quelante por mais de 14 anos contínuos, né? O remédio foi aprovado em 1999 pela primeira vez, então hoje nós temos 11 anos de experiência clínica em uso na prática clínica. Existe a aprovação em mais de 60 países e a experiência clínica hoje, quando se estima o uso, equivale a 35 mil pacientes ano. Então, isso que eu vou falar sobre vocês. Existe uma experiência também muito grande não relacionada à indústria farmacêutica, né? E o que é curioso, que desde que se foi lançado, disponível para o uso clínico, não houve nenhum evento sério, novo, em relação a deferiprone, né? E quando eu apresento aqui os novos resultados, o que se vê aqui são os efeitos colaterais mais importantes ou mais frequentes, né? Em vermelho é o que se observou em estudos clínicos, estudos de laboratório. Em azul é o que se observa na literatura. Então, é uma revisão da literatura, né? Então, os fatores mais importantes que eu vou citar depois em mais detalhes. Efeitos gastrointestinais, náusea, vômito ou dor abdominal, né? Sintomas de juntas, sintomas articulares, né, que ocorre também, aumento das enzimas hepáticas, neutropenia e a parte mais grave de neutropenia, a granulocitose, né? Quando se relaciona a isto, uma frequência menor na literatura, tem que se levar sempre em consideração que médicos, a não serem estudos clínicos, normalmente não relatam os efeitos colaterais, né? Mas são estudos clínicos, então se considera hoje que não existe um aumento da incidência de efeitos colaterais com o uso prolongado do deferiprone. Quais são os efeitos colaterais mais importantes? Gastrointestinais, náusea e vômito. Isso estou falando independente se o efeito era relacionado ao remédio ou não. Isso em estudos clínicos, em mais ou menos 20% dos pacientes. Isto ocorre geralmente nas primeiras semanas de terapia. Ele geralmente é leve, ele resolve geralmente em 2 dias, apesar que ele pode durar até meses, né? Mas ele foi associado à descontinuação do tratamento em 2% dos pacientes em estudos clínicos. O segundo fator, efeito colateral mais frequente, são as alterações articulares, principalmente a articulação de joelho, com dor na articulação do joelho. Ocorre em mais ou menos 16% dos pacientes tratados com deferiprone. Ele é mais frequente no primeiro ano de terapia. Geralmente ele também é transitório, como as manifestações gastrointestinais, geralmente ele é transitório, geralmente é leve, mas pode ser grave, com até deformações na articulação, tá? E ele é responsável pela descontinuação do tratamento em 2% dos pacientes. Um outro fator, deixa eu voltar aqui, em relação ao... Acho que está faltando um slide aqui em relação a aumento das transaminases, né? Em mais ou menos 30% dos pacientes existe um aumento transitório das transaminases. Em 9% dos pacientes, esse efeito é considerado como um efeito colateral da deferiprone, né? E geralmente esse efeito do aumento das transaminases geralmente é leve, né? Mas pode ter casos com aumento importante,
tá, das transaminases. Geralmente ele ocorre nos 3 primeiros meses de terapia. E, geralmente, a partir do 3º mês, há uma redução dessas transaminases naqueles pacientes que teve um aumento. E a descontinuação é em 2% dos pacientes. O que é importante? Nós temos nos estudos clínicos 2 pacientes que tiveram aumentos importantes, com aumento da bilirrubina, mas não houve nenhum caso na literatura ou nesses últimos 20 anos de falência hepática com o uso de deferiprona. O mais importante é a granulocitose. E esse é um slide que eu uso sempre, que mostra que um paciente que vem com os neutrófilos flutuando pode, de uma hora para outra, ter uma queda importante dos neutrófilos, que é a granulocitose. O que acontece? Ela ocorre mais ou menos em 1 a 2% dos pacientes, de acordo com os estudos. Ele é mais frequente no primeiro ano de terapia. Nos estudos clínicos, todos os casos resolveram. A tempo médio dessa granulocitose é de em torno de 10 dias. E o que é importante é que ele não é dependente da dose. Existem casos de granulocitose com uma dose tão baixa quanto 20 mg por quilo. Por outro lado, pacientes que receberam até 250 mg por quilo por até 2 anos não tiveram a granulocitose. Nós fizemos avaliação recente de todos os casos de granulocitose que foram relatados na literatura ou relatados para mim. E existem hoje mais de 100 casos de granulocitose relatados desde que foi iniciado. E o que se observa em todos os casos, de acordo com a patologia, por exemplo, em azul é talassemia, nessa faixa meio marrom, em outras doenças, tipo mielodisplasia, anemia falciforme e outras doenças. Aqui em verde é uma doença não com acúmulo de ferro. Existem hoje estudos clínicos da deferiprona em doenças neurológicas por outros motivos que não vou entrar em detalhe. Mas se sabe que em todos eles a granulocitose ocorre mais frequentemente no primeiro ano de terapia. Isso daqui são em estudos clínicos, daqui na experiência clínica após a aprovação. Um outro fator importante que eu vou falar para vocês é em relação ao uso em crianças. Hoje existem estudos muito grandes feitos em crianças a partir de 1 ano de idade com deferiprona. E nós avaliamos a incidência de efeitos colaterais de acordo com a idade. Então, nós dividimos aqui essa faixa azul, crianças de 1 a 5 anos, a faixa vermelha, crianças de 6 a 11, a verde de 12 a 15 e a azul, o que nós consideramos, de acordo com a classificação dos Estados Unidos do FDA, adultos com qualquer um acima de 16 anos. E que se observa que não existe uma tendência de maiores efeitos colaterais de acordo com a idade. De fato, em crianças se observa menos fatores gastrointestinais do que em adultos. Para finalizar, então, eu vou fazer um resumo disto e as conclusões gerais. Então, nós vimos que o deferiprona ele promove uma excreção de ferro, ele consegue controlar o acúmulo de ferro no corpo, com a ferritina, o ferro hepático, ele diminui o ferro do coração, ele diminui a frequência de doenças cardíacas causadas pelo ferro, ele diminui também a mortalidade em comparação à deferoxamina. Com relação à segurança, o seu uso a longo prazo não é associado com um aumento dos efeitos colaterais, nem da gravidade dos efeitos colaterais. Porém, o mais importante é a granulocitose. E essa granulocitose pode ser fatal, se não cuidada. Então, o que é importante em todos os efeitos colaterais, principalmente a granulocitose, é que os pacientes tratados com o feriprox precisam fazer o controle regular dos glóbulos brancos. Existem hoje, desde 1999, quando o feriprox se tornou disponível, 13 casos fatais de granulocitose no mundo todo. Então, existe sempre esse risco
o feriprox por si causar a morte. Mas qual é o risco quando se compara o risco da granulocitose com a diminuição da doença cardíaca? Então, hoje se calcula, com aqueles 13 casos reportados de granulocitose, existe o risco, baseado no seu uso, que é de 0,04 de morte para cada 100 anos uso da deferiprona. Quando se compara com o risco de doença cardíaca, que se avaliou em ser em torno de 0,4 a 0,9 com o uso da deferoxamina, então se sabe que o risco de desenvolver a granulocitose e que seja fatal é de 10 a 20 vezes menor do que o risco de ter doença cardíaca se mantido com a deferoxamina. Em conclusão, só quero dividir com vocês uma aprovação que foi feita recentemente pela Agência Europeia de Medicamentos, que é equivalente à Anvisa no Brasil, o FDA nos Estados Unidos, que mudou a bula, né, do feriprox na Europa para demonstrar que os estudos da literatura são consistentes com os estudos feitos pela Apofarma Apotex, que o uso do feriprox é associado com menos doença cardíaca e associado com o aumento da sobrevida dos pacientes com talassemia, quando comparado com o desferal. Muito obrigado.